Olá, boa noite. Audiência de instrução e julgamento de agrônomo acusado de estupros em Patos de Minas é realizada nesta quinta-feira. Mais um caso de ataque à mulher é registrado em Patos de Minas e o grupo vai às ruas protestar contra casos de estupros na cidade. O NTV News vai mostrar também. Acusado de estupro em 2014 é condenado a 9 anos, mas irá recorrer em liberdade. E nós vamos tentar entender qual é o perfil psicológico de um estuprador. Mãe pede ajuda para filho de 13 anos que não consegue andar. Dilma Rousseff é afastada da presidência por até 180 dias. Vice Michel Temer assume governo. Presidente interino já escolheu sua equipe. Festival de Pratos Típicos chega à 35ª edição. E já está quase tudo pronto para a FenaMilho 2016. Agora no NTV News. Por 55 votos a favor e 22 contrários, o processo de impeachment de Dilma Rousseff foi aberto no Senado Federal. Agora ela é afastada do cargo por até 180 dias. A sessão durou mais de 20 horas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou o resultado. Está encerrada a votação, nós vamos proclamar o resultado. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. O senador anunciou ainda que, enquanto estiver afastada, Dilma terá direito à residência oficial do Palácio da Alvorada, segurança pessoal, assistência à saúde, remuneração, transporte aéreo e terrestre e equipe a serviço do gabinete pessoal da presidência. Em todo o país, houve manifestação contra e a favor da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Mas como será que o Patense acordou com essa notícia? O Patense amanheceu também com essa notícia da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff pelo Senado Federal. Eu queria a opinião do senhor. O senhor concorda, não concorda? O que o senhor acha que pode acontecer a partir de agora? Eu concordo plenamente porque houve uma falha muito grande que o Brasil está lá embaixo, né? Houve falha. Agora, ninguém provou nada assim no papel, nem na defesa, nem na acusação, né? Minha opinião é essa aí. Agora, ela tinha que sair mesmo porque falta de responsabilidade na administração, certo? Nós temos que mudar da situação que está, nós não podemos ficar. 11 milhões de desempregados não é algo natural e comum. Então, realmente, o brasileiro está com a necessidade de mudança. Então eu acho que precisa mudar, porque a situação que está realmente está insustentável para todos nós. Tem que haver uma mudança, né? Porque o Brasil já está cansado de tanta mentira, tanta roubalheira, tanta bagunça, né? O que o senhor acha que pode acontecer a partir de agora? Melhora. Eu acredito muito nas propostas do Michel Temer, é muito boa, né? Muito boa mesmo. Né? Eu vi de manhã, então as propostas são ótimas, né? O Ministério muito bom, o Henrique Meirelles, pessoa gabaritadíssima, né? Então, se Deus quiser, Deus nos ajudar, nós teremos um bom governo agora e o Brasil vai sair dessa. Surpresas, não sei o que pode vir, nem imagino. Vamos ver o que o Michel Temer vai fazer por nós aí. Acredito que esse impeachment venha para somar, né? E não para atrapalhar mais do que o Brasil já está, mais do que atrapalhado, né? Mas eu acredito que seja positivo, sim. Vamos esperar e pedir a Deus que abençoe, que aqueles que vão entrar possam dar algo novo, de diferente de tudo que está acontecendo. Porque o errado nós já sabemos o que seja e agora vamos procurar acertar, né? Chegou o momento. É igual nosso amigo Tiririca fala, né? Pior do que tá, eu acho que não fica não, né? Então vamos torcer para o país andar, né? Porque até agora está parado, né? A gente acompanha as empresas, todo punhado de empresas passando por dificuldades, né? Mas nós cremos, né? Tem que colocar Deus em primeiro lugar e agora todo mundo pegar na mão e orações, né? Para que o nosso país ande, né?
porque não está fácil. Eu acho que vai ficar do mesmo jeito, infelizmente. Eu acho que não tem, por enquanto não tem conserto não. Esse vice que vai assumir aí, eu penso que vai ficar a mesma coisa. Eu vi falar que ela afastou, vai receber o salário normal, vai morar onde ela morava. O que adiantou? Com o afastamento de Dilma Rousseff, assume a presidência do país o vice Michel Temer. Veja como ficará a situação a partir de agora. Dilma é imediatamente afastada do cargo. Assume o vice, Michel Temer, como presidente interino. O parecer é lido e publicado no Diário Oficial do Senado e entra na ordem do dia em 48 horas. Dilma terá 20 dias para apresentar sua defesa. Nesta fase, o presidente do Supremo Tribunal Federal passa a conduzir os trabalhos. Começam os interrogatórios e a apresentação de provas. Em 15 dias, defesa e acusação apresentam as alegações finais. Seguem novas sessões da comissão especial e depois do plenário, que vota pela procedência ou não da acusação. Se o parecer for aprovado, o julgamento final é marcado. Se for rejeitado, o processo é arquivado e a presidente reassume. Na sessão final, os senadores respondem se Dilma praticou ou não crime de responsabilidade. Se for condenada, ela é destituída do cargo e o vice é empossado. Se for absolvida, ela reassume a presidência imediatamente. O presidente interino Michel Temer já escolheu sua equipe de governo. No total, serão 22 ministérios, segundo divulgou a assessoria de imprensa da vice-presidência. O Ministério da Cultura, por exemplo, será incorporado ao Ministério da Educação. Gilberto Kassab, PSD, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Raul Jungmann, PPS, ministro de Defesa. Romero Jucá, PMDB, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Gedel Vieira Lima, PMDB, ministro-chefe da Secretaria de Governo. Sérgio Etgoyen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Internacional. Bruno Araújo, PSDB, ministro das Cidades. Blairo Maggi, PR, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Henrique Meirelles, PSDB, ministro da Fazenda. Mendonça Filho, DEM, ministro da Educação e Cultura. Eliseu Padilha, PMDB, ministro-chefe da Casa Civil. Osmar Terra, PMDB, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. Leonardo Pisciani, PMDB, ministro do Esporte. Ricardo Barros, PP, ministro da Saúde. José Sarney Filho, PV, ministro do Meio Ambiente. Henrique Alves, PMDB, ministro do Turismo. José Serra, PSDB, ministro das Relações Exteriores. Ronaldo Nogueira de Oliveira, PTB, ministro do Trabalho. Alexandre de Moraes, PSDB, ministro da Justiça e Cidadania. Maurício Quintela, PR, ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Marcos Pereira, PRB, ministro da Indústria e Comércio. Fabiano Augusto Martins Silveira, ministro da Fiscalização, Transparência e Controle, ex-CGU. Fábio Osório Medina, AGU. A seguir, acusado de estupro em 2014, é condenado a 9 anos, mas irá recorrer em liberdade. E mais um caso de ataque à mulher é registrado em Patos de Minas. Antes de ter sido afastada do governo, a presidente Dilma Rousseff regulamentou o Marco Civil da Internet. O decreto, que versa sobre temas como neutralidade de rede e tratamento dos dados pessoais dos usuários, foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União. Entre as principais decisões, o texto fortalece a posição do Comitê Gestor da Internet no Brasil, estabelecendo que a organização multissetorial será responsável por determinar as diretrizes da internet no país. Mais uma mulher foi atacada em Patos de Minas. O fato aconteceu ontem à noite.
A vítima, de 30 anos, disse que seguia para um supermercado no bairro Jardim Andradas quando um homem tentou agarrá-la e levá-la para um depósito de areia. A roupa dela chegou a ser rasgada. Uma mulher de 30 anos foi vítima de uma tentativa de agressão sexual em Patos de Minas. Segundo ela, um indivíduo a abordou na rua com gracejos considerados ofensivos. O fato aconteceu na noite de ontem, no bairro Jardim Andradas. Angustiada, ela nos contou sobre os momentos de tensão. As marcas da agressão ficaram na memória e nas roupas da vítima. Como que você descreve os momentos que você passou ontem? Horríveis. Piores da minha vida. Não, eu simplesmente fui ao supermercado e eu encontrei com um rapaz no caminho, ele mexeu comigo, eu xinguei ele, que ele tinha que respeitar as pessoas. Eu peguei e fui ao supermercado. Quando eu retornei, ele saiu de dentro do depósito de areia. E pegou e falou assim, vou te agarrar. Eu falei, não vai mesmo. E já veio pra cima de mim. E um fato que chama a atenção é que você estava com um bebê nos braços. Eu estava com a minha filhinha nos braços. Nem isso ele respeitou. Encostou, inclusive rasgou a minha blusa. Sabe, eu tentando proteger a minha neném para ela não cair no chão. Então eu fiquei segurando ela com um braço e tentando me proteger com o outro. E ele veio para cima de mim com tudo, tentando me arrastar. Foi de muito desespero, porque eu pensei principalmente na minha filha, com medo dela cair no chão. Como que foi para você pedir socorro? Ou tinha alguém vindo? Eu comecei a gritar, só que tem hora que a voz não sai. Dá um desespero mais ainda. Como tinha um mercadinho perto lá, e eu vi que o rapaz estava, eu comecei a gritar ele pelo nome. Caí nisso, assustou o vagabundo, sabe? Porque gritar socorro é uma coisa, eu comecei a chamar pelo nome. E ele deve ter ficado com medo de ter alguém perto e saiu correndo. Como eu estava muito abalada, o moço do supermercadinho me ajudou. Era no início da noite. E eu sempre ando nesse horário com a minha neném na rua. Em relação ao local que você estava, era escuro, isso também contribui com essa situação? Né? Contribui, porque ali a iluminação é pouquíssima. Principalmente aqui no final da rua e em seguida ali pro rumo do Integrado Batalhão também é todo escuro e puro mato. Você consegue se lembrar de alguma característica dele? Eu consigo porque antes disso ele passou por mim de bicicleta. E eu olhei bem para ele porque eu xinguei ele. Ele é um rapaz alto, moreno, do rosto comprido. E ele estava de blusa verde, bermuda preta e de bicicleta. E você foi socorrida pela Polícia Militar também? Teve aqui, te deu o auxílio, o apoio? Né? Foi, graças a Deus, eles chegaram rapidinho. Como eu passei muito mal, cheguei até a desmaiar. Eles acionaram a SAMU me prestou os primeiros socorros. Trouxeram 5 fotos de suspeito que encontraram na rua, só que não era nenhum deles. Fiquei muito abalada. A minha filha ficou muito agitada, tadinha, porque sacudiu demais. Inclusive, até machuquei a perninha dela de tanto apertar, tentando proteger para ela cair do chão. Aí eu tô com muito medo, sabe? Eu acho que tem que fazer alguma coisa, porque essa pessoa está brincando com a autoridade. Porque até quando vai ficar fazendo isso na cidade? Isso não pode continuar dessa forma. Vai esperar matar alguma mulher? Porque não tem condição. Eu tô com medo de sair na rua. Já são 8 casos de tentativas e estupros consumados registrados nesse ano. Mas o que leva o estuprador a cometer ato de tamanha brutalidade? É o que vamos tentar entender agora na reportagem de Jéssica Andrade e Vinícius Machado. Estupro. O crime que choca a sociedade tem sido um dos assuntos mais noticiados pela mídia patense. De acordo com a polícia, até o momento foram registrados 8 casos de violência sexual na cidade. Desde o primeiro caso, a Polícia Militar tem desenvolvido estratégias diferenciadas para a gente tentar a localização dessa pessoa, desse indivíduo, desse canalha, né, na verdade, que está cometendo esse tipo de crime tão horrível que nos arrepia realmente. E levá-lo às garras da justiça, para que a justiça seja feita de acordo com as leis brasileiras. As vítimas sofrem traumas que marcam toda a vida. Foi uma coisa, a força que você teve, você não sabe como é que vai ser esse mesmo ato por amor.
porque é um medo que fica. Então, assim, é uma coisa assim, que não sai. Fica toda a vida na mente, assim, você tem que ser forte, porque é vida que segue, mas você não esquece. Diante disso, nossa equipe entrevistou um psicólogo para tentar entender como funciona a mente de quem comete crimes sexuais. Segundo ele, alguns estudos apontam que essas pessoas possuem um transtorno de personalidade antissocial. É muito estudado, mas já está sendo pesquisado o que leva uma pessoa a se tornar um estuprador, né? Alguns autores apontam para a existência do transtorno de personalidade antissocial nessa pessoa. O que caracteriza esse transtorno? Exatamente aquilo que a gente estava comentando, né? Que é o não respeito a regras, não se importar com outra, ausência de empatia. Tanto que é bastante comum estupradores ao longo da infância e da adolescência terem tido atos de vandalismo, terem tido comportamento agressivo com outras pessoas, com animais, atos de vandalismo com patrimônio público. Isso é uma coisa bastante comum. Então, já existem indícios associando, mas não vamos cair na ideia de que todo estuprador tem esse transtorno. Pode não ter. Existem dados que apontam que a inteligência do estuprador, que muitos dos estupradores são extremamente bem adaptados socialmente. O que é isso? São pessoas vistas como pessoas de bem, pela sociedade, pelas pessoas que convivem. Além disso, a forma com que as crianças são educadas e a maneira com que os valores culturais a elas são passados pode afetar diretamente na formação, tornando-as adultos com possíveis comportamentos agressivos. Que aspectos são esses, né? Eles se dividem entre fatores da história pessoal, de vida, e fatores culturais, aos quais essa pessoa está exposta. Que tipo de fatores da história pessoal? Primeiro, a gente olha ali para o comportamento de burlar regras, de não respeitar regras sociais, regras legais, né? Como que isso é aprendido? Desde a infância, quando a pessoa burla uma regra, por exemplo, mentir para falta de aula, colar do coleguinha, responder pai e mãe, bater no coleguinha, esse comportamento tem que ser consequenciado. Essa criança tem que receber uma consequência, um castigo em função disso. E o comportamento de seguir regras tem que ser estimulado, tem que ser favorecido também. Quando a criança vai aprendendo a burlar regras, quando o burlar não é consequenciado de forma a punir esse comportamento, ela vai aprendendo que não tem problemas de se respeitar as regras sociais. À medida que ela aprende que não tem problemas, à medida que ela vai crescendo, esse comportamento vai ficando cada vez mais complexo. E ela se torna capaz de desrespeitar regras cada vez mais graves. Até com a junção de outros fatores, ela pode vir a desrespeitar uma regra básica, que é o direito à integridade moral e física da outra pessoa. Você tem também a ausência do comportamento empático, né, no estuprador. O que é empatia? É basicamente a capacidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. Como que isso é aprendido? Desde a infância, desde a adolescência, quando a criança causa um dano ao coleguinha, ao amigo, ao pai, ela tem que reparar esse dano. Como? Pedindo desculpas, ajudando o coleguinha. Os pais têm que apontar para essa criança o sofrimento que ela causou no coleguinha, falar sobre isso com a criança, com o adolescente. Quando isso não é feito, ela não aprende, é aprendido mesmo, ela não aprende a observar o impacto das atitudes dela na outra pessoa. Também é importante a gente olhar para outro comportamento típico do estuprador, que é o comportamento agressivo, né? O comportamento de usar a força, usar de ameaça para obter o que deseja. Como que isso é aprendido? Basicamente, desde a infância também, quando o comportamento agressivo, de usar a força, de usar de ameaça, de subjugar o colega, é aceito, quando esse comportamento é valorizado. E o comportamento oposto, o comportamento respeitoso, não é valorizado ou não é incentivado na família. Como que isso é aceito? Da mesma forma que o comportamento empático, que quando a criança utiliza da força ou utiliza de ameaça, isso não recebe nenhuma punição, isso não recebe nenhum castigo. Então, são fatores educacionais que contribuem muito para que o estuprador venha a cometer o crime. De acordo com o especialista, mesmo se tratando de um transtorno. Então, existem sim formas de reabilitar essas pessoas, mas o fato de da possibilidade de terem um transtorno, não tira a gravidade, não tira delas a responsabilidade pelo que elas estão fazendo.
Então, mas é importante a gente pensar também que só prender essas pessoas não resolve. A grande maioria dos estupradores, quando são presos, ficam lá até não sei quantos anos. Quando eles saem da prisão, eles voltam a cometer estupros, eles voltam a abusar sexualmente de outras mulheres. Então a prisão não resolve, né? As tentativas de reabilitação reduzem a incidência, reduzem as reincidências dos casos de estupro, mas ainda assim também não eliminam. A única forma de você lutar realmente contra o abuso sexual é agindo ativamente contra a cultura e as atitudes machistas. E as vítimas devem sempre receber todo o atendimento médico e psicológico. Tem dados que apontam que a chance de uma vítima desenvolver transtornos psicológicos a partir da situação de estupro é altíssima. A chance disso acontecer é maior se essa vítima não encontra apoio na família ou nos amigos, e dependendo da forma como for recebida no hospital também. Se for recebida, se a privacidade dela for violada, se ela for exposta, que tipo de apoio que é esse, né? Primeiro, o não julgamento. O que é não julgar? Você não atribuir valor, você não atribuir juízos de valor, você não atribuir significado ao que aconteceu com a pessoa. Em seguida, o acolhimento mesmo. Ouvir o que a pessoa conseguir falar, respeitar os limites dela, respeitar a intimidade dela, ajudar ela a procurar ajuda. São atitudes essenciais que a família e os amigos precisam ter quando um familiar passa por isso. E no próximo bloco do NTV News, você vai ver a condenação de um homem acusado de estuprar uma garotinha de apenas 5 anos de idade em 2014. O crime foi filmado. Os gastos com internações por dengue em Minas pelo Sistema Único de Saúde alcançaram cerca de R$ 1.800.000 no primeiro trimestre deste ano, valor 347% maior do que o despendido no mesmo período do ano passado, quando aproximadamente R$ 402.600 foram investidos, segundo o Ministério da Saúde. O aumento da cifra reflete a expansão da doença no estado, que vive em 2016 o ano recorde de casos prováveis, 424.342 até ontem, conforme a Secretaria de Estado da Saúde. O acusado de ter praticado um crime de estupro de vulnerável contra uma garotinha de apenas 5 anos em Patos de Minas em 2014 foi condenado pela Justiça a 9 anos de prisão, mas poderá recorrer em liberdade. O caso aconteceu no dia 16 de dezembro de 2014, no bairro Jardim Peluso, quando o dono de uma padaria foi preso acusado de ter levado uma criança de apenas 5 anos para os fundos da loja e praticado sexo oral com a menina. Na época, Eurípides Antônio de Castro, de 40 anos, chegou a ser conduzido para o presídio Sebastião Satiro e autuado por estupro de vulnerável, mas negou ter cometido o crime. Eu não estuprei ninguém não, senhora. Não. E as alegações da mãe? O suspeito chegou a ficar preso por 22 dias e foi colocado em liberdade. A decisão da Justiça revoltou os familiares. Tem as provas. Por que ainda não foi preso? Porque ele ficou 22 dias preso, com 24 saiu logo da perícia. Eles tinham que ter imediatamente ir lá e prender ele de novo. Ele esperar preso, agora está esperando a liberdade, vai para um ano. Desde então, a mãe da garotinha vinha pedindo justiça para o caso, já que Eurípides continuava solto. Uma decisão recente da Justiça condenou Eurípides a uma pena fixada em 9 anos de reclusão em regime fechado. Mas considerando que o acusado esteve solto durante a instrução processual e os seus antecedentes, o juiz Vinícius de Ávila Leite concedeu ao acusado o direito de recorrer do processo em liberdade. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, retirou o sigilo da ação penal que corre contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. A decisão foi assinada na segunda-feira e publicada hoje. Pimentel foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República sob acusação dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade de documento particular, com base nos descontos da Operação Acrônimo, que apura suposto esquema de financiamento ilegal de campanhas políticas do PT.
Daqui a pouco você vai ver que já está quase tudo pronto para a FenaMilho 2016. E Festival de Pratos Típicos chega à 35ª edição, apresentando as delícias do milho. A alta do preço do milho bateu recorde. A cotação da saca acima de R$ 50 nos últimos dias, no índice Exalc e Bovespa, representou o maior valor já registrado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A explicação é que a colheita da primeira safra está no fim, mas muito produtor prefere segurar a mercadoria até por não saber como será a safrinha, que pode ser afetada também pela falta de chuva. E por falar em milho, foi realizada ontem à noite a 35ª edição do Festival de Pratos Típicos. O evento tradicional abriu a programação da FenaMilho 2016. Foram apresentadas cerca de 300 delícias da nossa culinária. 3 pratos foram escolhidos como destaque. Decoração especialmente preparada para o festival, e mais de 300 receitas feitas à base de milho. O Festival de Pratos Típicos abre a programação da nossa festa maior. É organizado pela Emater e Sindicato Rural há 35 anos e ressalta o trabalho das donas de casa, destacando a importância cultural do milho para o desenvolvimento regional e produção na agricultura familiar. Há 35 anos foi dado início a esse evento, que tem sido sempre um sucesso muito grande. E o sindicato, naturalmente, ele tem dado todo o apoio juntamente com a Emater, que realmente faz acontecer esse festival de pratos típicos. Então, todo ano realmente é uma satisfação muito grande e não deixa de ser o passo inicial da grande FenaMilho, né? É fantástico, né? O milho é a composição dos principais produtos da nossa mesa e tem a origem basicamente do pequeno produtor, né? O agricultor familiar é o que trouxe para nós esses pratos maravilhosos, né? E não faltou delícias à base de milho. Da tradicional pamonha, mingau de milho verde, bolos e broas, a pratos mais sofisticados como um bombom de milho. Delícias de encher os olhos e dar água na boca. Muitos também capricharam na ornamentação do prato. O festival aconteceu no Salão DB e atraiu um bom público. Todos os anos o meu prato é espécie salgado. Aí esse ano eu falei, eu vou fazer. Aí pediu de doce. Falei, tudo bem, eu vou fazer o que eu sei fazer de milho, de melhor que eu sei fazer de milho. Eu trouxe um prato de bolo de milho que eu mesma fiz. Teve também um desfile de mulher bonita com a apresentação da rainha e princesas do milho e das candidatas ao título desse ano. 3 pratos foram escolhidos como destaque e ganharam o troféu Luzmar Costa, reconhecendo o talento culinário das participantes. Sensação de milho foi o prato feito por Dona Hilda de Fátima, da comunidade de Cabeceira do Areado. 5 vezes vencedora e o segredinho é fazer com muito carinho, dedicar aquele dia e aí vai dar certinho. Doce de milho trufado foi o prato feito por Dona Helenice Caixeta. Em outros anos participei com prato salgado e esse ano resolvi participar com um prato de doce. 3º ano, né, que ganho o troféu, não pelo troféu, mas pela inovação de estar fazendo pratos diferentes para trazer para todo mundo ver e participar, né? Outro prato destaque foi a paçoca caipira, feita por Dona Lindaura, da comunidade de Sertãozinho. O que eu ia fazer? Pensei, já fiz tanta coisa, vou fazer a paçoca. Paçoca caipira, que antigamente que eles socavam no pilão, tá? A carne seca e temperada, depois farinha de milho, depois eu coloquei milho também. E pôs alguns enfeitinhos. Muito bem organizado, ao final, todas essas delícias foram servidas ao público. O grupo de Seresta Trovadores ao Lar encerrou o evento com a apresentação musical. E já está quase tudo pronto para a 58ª FenaMilho. São mais de 6 mil metros quadrados de estrutura que estão sendo montadas para atender os festeiros que passarem pelo Parque de Exposições este ano. A montagem das estruturas no Parque de Exposições começou há cerca de 40 dias.
Há uma semana para o início da festa, já está quase tudo pronto. Estima-se que até domingo todo esse trabalho seja finalizado. A gente já tem 45 dias trabalhando aqui no parque e por a gente ter reduzido a montagem esse ano, que não vai ter agrofena, reduziu-se aí quase 40% de montagem. Mas mesmo assim a gente já começou com antecedência para não deixar nada para a última hora, né? Devido também os acontecimentos da tocha olímpica e da feira lá embaixo na praça, que é a minha empresa também que pegou para fazer. Mas aqui no parque é só detalhes até domingo e tudo pronto semana que vem para começar a FENAMIL 2016. São cerca de 4.500 metros quadrados de estrutura usadas para montar as barracas universitárias, FenaShopping, fazendinha, estande da Polícia Militar, estandes da imprensa, barracas de alimentação e bebida. Da parte do nosso compromisso, 4.500 metros quadrados, incluindo as barracas da Unipam, a rádio, o estande da Via Láctea, a fazendinha, a FenaShopping, barracas de alimentação, camarim da Praça Parque, essa estrutura. O Praça Parque está maior este ano. São 1.700 metros, 4 bares e banheiros exclusivos para atender o seu público. Espera-se que cerca de 3.000 pessoas por dia passe por aqui. Esse ano a gente aumentou a capacidade de público, né, em relação ao ano passado. A gente tem um aumento de área útil dessa área de frente do palco aqui no Praça Parque. A gente vai ter o aumento dos bares também, de atendimento ao público. Então, antes a gente tinha atendimento só em cima do camarote. Esse ano a gente tem atendimento dos bares aqui embaixo também, para facilitar e deixar mais confortável o acesso do público às bebidas, né? Outro diferencial no Praça Parque este ano é a extensão do palco com uma passarela que será montada, permitindo que o público fique ainda mais próximo dos artistas. Esse ano também a gente tem a diferença que a passarela, que a gente traz, tem a extensão do palco para o pessoal ficar ainda mais perto do artista. E aqueles que compraram o Camarote Brahma terão acesso a toda a área do Praça Parque, podendo desfrutar das exclusividades que o espaço oferece. E esse ano o que muda dentro do Praça Parque é que a gente tem a inovação do Camarote Brahma, né, na FENAMIL, e o pessoal que adquiriu o passaporte, né, ou o ingresso do Camarote Brahma tem acesso também ao nosso espaço do Praça Parque, é um espaço reservado dentro do nosso camarote para o pessoal do Camarote Brahma. São várias opções de espaços e atrações para agradar a todos. E a expectativa é de recorde de público nesta 58ª FENAMIL, que começa dia 20. A espaço é que não falta, entendeu? Agora aguardando o público chegar aí, sem dúvida, para que a gente esse ano bate um novo recorde, que ano passado foi sensacional e maravilhoso tudo que aconteceu na FENAMIL 2015. O volume de serviços teve uma queda de 5,9% em março deste ano, na comparação com março de 2015. É a maior queda desde novembro. Segundo a pesquisa mensal de serviços divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os serviços acumulam recuos de 5% no ano e de 4,4% no período de 12 meses. Ainda nesta edição, você vai ver que mãe pede ajuda para filho que não consegue andar. E população vai às ruas para protestar contra casos de estupros em Patos de Minas. E foi realizada hoje audiência de instrução e julgamento no caso do agrônomo acusado de violência contra a mulher na cidade. Uma família no bairro Nossa Senhora Aparecida vive um drama. O filho de 13 anos sofre de uma distrofia muscular e passa por dificuldade. A mãe pretende fazer um bingo beneficente e com o dinheiro arrecadar dinheiro para comprar uma cadeira de rodas para o garoto. Gustavo tem apenas 13 anos e sofre com uma doença que vem piorando aos poucos. Ele possui distrofia muscular progressiva e está perdendo os movimentos das pernas e braços. Gustavo começou com 6 anos, apareceu a doença, né? Aí depois nós fazemos o tratamento fora e agora ele paralisou. Não anda mais, não tem chance mais de andar, tem Deus, né? Mas pela medicina ele não vai mais andar, isso tem destino a atrofiar. É
a dona Marília que cuida e tem acompanhado de perto todo o sofrimento de seu filho. Segundo a mãe, os gastos com as despesas e medicamentos têm sido muito grandes. Ele depende de mim para tudo. Todos os dias, ele depende do banho, banheiro, tudo eu. Não está indo para a escola porque não tem jeito. Ele ganha o LOAS, mas às vezes nem dá. Eu tenho que fazer, rezar para dar, né? O salário dele dá. O custo é alto. Por conta disso, ela está planejando realizar um bingo para arrecadar fundos e comprar uma cadeira de rodas motorizada para seu filho. Para isso, ela conta com a ajuda da população. Recebo qualquer coisa que a pessoa quiser me dar, leite, principalmente, cacho de leite. Assim, roupa para ele, né, que eu estou precisando, de bermuda para ele, que ele engordou muito, como fica parado, né? O bingo está marcado para a próxima sexta-feira, às 19 horas, na sede da URT. Quem puder contribuir com presentes ou qualquer tipo de ajuda, pode procurar a família, que mora na rua São Jorge, número 9, bairro Nossa Senhora Aparecida. Telefone 99766-1223. Eu estou pedindo que a pessoa me dê para colocar cesto, o que der. Tiver uma coisa encostada, uma televisão, uma bicicleta, tudo dá para mim colocar. Eu recebo de bom coração e sei que a população é muito caridosa. Eu tenho fé em Deus que eu vou vencer, eu vou conseguir. Quem puder ajudar a família deve entrar em contato pelo telefone 99766-1223. Uma manifestação pedindo providências contra a onda de estupros que vem acontecendo em Patos de Minas foi realizada no início da noite de hoje no centro da cidade. A repórter Marília Borges acompanhou o protesto e tem as informações. Marília. Através das redes sociais, homens e mulheres marcaram um encontro aqui na principal rua da cidade de Patos de Minas, Major Gotti, esquina com a José de Santana, para manifestar a indignação com os casos de estupro que estão sendo registrados em Patos de Minas. Eu estou aqui com a Gesiane Fernandes, que é estudante e que foi uma porta-voz, né, de toda essa manifestação. Eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Então, a gente resolveu fazer essa manifestação devido à indignação de tantos casos que está acontecendo. A gente é estudante, fica nos pontos de ônibus ou às vezes chega sozinho em casa, não pode mais confiar. Não só à noite, como de dia também, que a gente não pode confiar em sair nas ruas. E assim, toda a população feminina tem sentido apreensiva, né? Não pode ir no supermercado, na esquina de casa, que já sente esse medo. Sim, está todo mundo revoltado e ainda mais com um caso que foi ontem, que o pessoal falou que ele atacou uma moça com um bebê de 7 meses no colo. Então isso não pode acontecer, de jeito nenhum. Vamos chamar a atenção de qualquer forma para ver se alguma coisa é feita. Outra manifestação também está sendo marcada. É bom deixar claro que essa vai ser só o início, né, de uma manifestação. Tem outra manifestação marcada. Eu queria que você convidasse a todos para poder abraçar essa causa. Sim, tem outra manifestação marcada. A próxima é agora no domingo, às 14h30, na Praça do Fórum. Então vem todos. Dia 24, no desfile cívico também, a gente vai estar presente. A gente não quer mais sair nas ruas com medo. Quer uma solução para o problema. Muito obrigada, Gesiane. Marília Borges, para o NTV News. E a audiência de instrução e julgamento do engenheiro agrônomo acusado de uma série de estupros em Patos de Minas está sendo realizada hoje no Fórum Olímpio Borges. Ele sempre negou a participação nos crimes. Defesa e acusação convocaram quase 20 testemunhas para a audiência de instrução e julgamento do engenheiro agrônomo Renan Oliveira Gomes. O homem de 31 anos é acusado de cometer uma série de estupros no final do ano passado em Patos de Minas. Ele foi preso pela Polícia Civil no final de janeiro deste ano, depois de ser reconhecido pelas vítimas. Nós tivemos acesso a algumas filmagens obtidas em um dos fatos e uma das vítimas conseguiu, 3 dias após o ocorrido, verificar na rua que o mesmo autor conduzia essa Fiat Strada Prata. E ela registrou essa placa, aí nós conseguimos realizar acesso às pessoas que conduziam tais veículos para esclarecer assim, não fomos só nesse veículo, outro veículo com o mesmo final indicado por ela, que também era uma Fiat Strada, muito semelhante às filmagens. Nós também investigamos elas, conseguimos 4 fotos dos condutores
desses possíveis cargos e as vítimas foram unânimes em reconhecer o Renan como sendo o autor dos estupros. Renan sempre negou ser o autor dos estupros. Não sei. Você acha que estão te confundindo com alguma pessoa? Pode ser, não sei. Você tem álibi para essa questão? Algumas pessoas te conheceram? O engenheiro agrônomo permanece preso em uma cela separada no presídio Sebastião Satiro. Durante a audiência, ele ficou frente a frente com uma das vítimas. Bastante nervosa, a garota recebeu o apoio de um grupo feminista de Patos de Minas. Uma dessas vítimas viria sozinha, então eu vi só para dar o apoio para ela, né? Porque uma vítima de estupro, ficar aqui no momento desse sozinha é muito triste. Ela está muito revoltada, muito nervosa. O tempo que eu fiquei ao lado dela, ela me relatou, então assim, é muito difícil a gente dar esse apoio. Até a gente mesmo que está do lado de fora da situação sofre junto com a vítima. A jovem relatou o sofrimento que sente até hoje em decorrência da violência sexual. É uma vítima que faz tratamento psicológico, é uma vítima que chora o tempo inteiro, é uma vítima que não tem uma vida passiva mais, não está conseguindo trabalhar direito, né? Uma vítima que tem que ter ainda esse acompanhamento, apesar dela ter me relatado que não gosta desse acompanhamento porque ela só chora muito. Então, infelizmente, são relatos muito tristes. O processo corre em segredo de justiça. A audiência também foi fechada para a imprensa. A audiência de instrução e julgamento é a última fase antes da decisão da Justiça. O NTV News dessa quinta-feira termina aqui. Amanhã a gente se encontra um pouco mais cedo, às 18 horas, no programa Opinião Regional. Uma boa noite para você e até amanhã.